um estudo experimental utilizando eletroencefalograma. Tá? Aqui é a nossa agenda, começando o que a gente vai apresentar hoje, e já partindo aí para a nossa introdução. Bom, o cenário atual da engenharia de software é marcado ali por uma crescente complexidade dos sistemas e pela demanda por ciclos de entrega mais curtos. Isso transformou a otimização de processos e a produtividade do desenvolvedor em um diferencial, de um diferencial para um fator crítico, né, da sobrevivência organizacional. Dentre várias atividades que abrangem a engenharia de software, o teste de software ele se caracterizou como uma etapa crucial para garantir a qualidade e a confiabilidade dos produtos, exigindo que os profissionais sigam ali as diretrizes bem definidas para assegurar que o software seja seguro, estável, validando a entrega no nível de qualidade esperado. Devido a essa natureza detalhista dos testes, manter essa alta concentração e produtividade é essencial. Muitos profissionais, inclusive desenvolvedores, eles recorrem a ouvir músicas durante essas atividades. Embora os efeitos emocionais e cognitivos da música sejam conhecidos, seu impacto específico ali no processo cognitivo de testes de software ainda é pouco explorado. Entender essa influência pode ajudar a saber se é válido usar a música como ferramenta para aumentar a eficiência e a precisão nesses testes. A música, né, como motivação, a música é um poderoso estimulador cerebral com raízes profundas evolutivas, conhecido por sua capacidade de regular emoções, melhorar o humor e reduzir o estresse. Tais atributos sugerem que ela pode ser uma ferramenta valiosa para melhorar o estado emocional, humor e concentração dos testadores no trabalho ou de pessoas no geral. Uma pesquisa realizada por Barton em 2019, com mais de 2.200 desenvolvedores na Microsoft, revelou que a maioria ouve música enquanto trabalha, especialmente durante tarefas de codificação e tarefas repetitivas. Eles usam a música como uma estratégia para reduzir a distração e se concentrar, preferindo frequentemente músicas instrumentais para atividades cognitivas exigentes. A pesquisa enfatiza a música como uma tática de autorregulação em escritórios abertos e a importância da personalização para a produtividade. Apesar desses indícios, os impactos específicos da música em teste de software permanece ali uma questão aberta. E para isso, né, é necessário ir além dessa entrevista e realizar uma avaliação objetiva dos efeitos neurológicos da música, efeitos neurológicos da música. Alinhado com a intersecção crescente entre a neurociência e a engenharia de software, essa dissertação ela propõe usar uma ferramenta cerebral, que é o eletroencefalograma, para investigar como a música modela os processos cognitivos dos testadores de software, visando aprofundar a compreensão sobre seu potencial para melhorar a performance ou desempenho nesse domínio. Bom, os estudos anteriores em neurociência e engenharia de software focaram exclusivamente em desenvolvedores, analisando a compreensão de código e a carga cognitiva, mas negligenciaram os processos neurais específicos dos testadores de software. Além disso, embora a música seja comum em ambientes de trabalho, de tecnologia, seu impacto no desempenho tem sido medido principalmente por métodos subjetivos, como autorrelatos. Essa pesquisa ela visa preencher essas duas lacunas, utilizando a ferramenta de análise cerebral para investigar objetivamente a atividade neural de testadores de software durante suas tarefas e medir como o estímulo externo, que é a música, influencia seus processos cognitivos e o desempenho. Bom, o objetivo principal dessa dissertação é avaliar o impacto da música no desempenho e na atividade neurofisiológica dos testadores de software. Para isso, realizamos um experimento controlado utilizando o eletroencefalograma para monitorar os engenheiros de teste enquanto executam algumas tarefas, sendo elas entender código de teste, detectar bug e criar casos de teste. A análise central irá comparar a carga cognitiva e o desempenho dos testadores com e sem a presença de música, a fim de identificar os mecanismos neurológicos ativados durante essas atividades. Para alcançar esse objetivo, temos as seguintes 3 questões de pesquisa. A primeira seria: podemos diferenciar o cérebro de um testador de software com base nos padrões de eletroencefalograma durante as atividades diárias enquanto ele escuta a música? Essa questão ela visa compreender se a exposição à música induz alteração neurofisiológica detectável e consistente durante as tarefas de teste, e a identificação de padrões distintos de EEG entre essas condições, com e sem música, né? Pode fornecer evidências objetivas sobre a modulação da atividade cerebral e pelo estímulo musical.
A segunda questão de pesquisa é: qual o impacto da música no desempenho dos testadores? A música melhora a precisão durante as tarefas de teste? A tarefa de teste exige atenção aos detalhes, raciocínio lógico e detecção de erros. Avaliar se a música afeta a precisão ajuda a esclarecer seu potencial como um aprimorador cognitivo e apoiar decisões sobre o seu uso em contextos de teste, por exemplo. Além dos efeitos neurais, é crucial entender o impacto prático da música nos resultados do trabalho do tester. Essa questão ela investiga se a música atua como um facilitador ou se ela atua como um obstáculo ali para a precisão na execução das tarefas de teste. E a terceira questão de pesquisa seria qual o impacto de diferentes tarefas de teste na carga cognitiva experimentada pelos testadores de software durante os testes enquanto eles ouvem música. A carga cognitiva ela refere-se ao esforço mental necessário para concluir uma tarefa. Como as atividades de teste de software variam em complexidade, analisar seu impacto cognitivo ajuda a revelar como a música interage com a dificuldade da tarefa e a carga mental. Atividades de teste elas podem variar perante sua natureza e complexidade. Esta questão ela explora como a carga cognitiva percebida flutua entre as diferentes testes propostas, que são Comprehension, Debug e Test Creation, e com como a música pode interagir com essa variação. Como contribuição, essa dissertação apresenta algumas contribuições. Dentre elas, a gente tem o uso pioneiro da técnica de biofeedback, para analisar a carga cognitiva cerebral em engenheiros de teste expostos à música, uma nova abordagem metodológica para avaliar a produtividade e o envolvimento mental e o impacto de estímulos auditivos em contexto de engenharia de software, e uma análise de como a música influencia o foco, a resolução de problemas e a precisão de tarefas entre engenheiros de teste, apoiada por dados empíricos e métricas de biofeedback. O teste de software é essencial para garantir a qualidade, confiabilidade e segurança de sistemas cada vez mais complexos. O teste de software ele envolve diferentes níveis, podendo ser unitários, de integração, de sistemas e de vários outros. Geralmente são guiados por métricas como rastreabilidade e conformidade, que asseguram um padrão elevado de qualidade. Embora avanços recentes, como os testes baseados em modelos, mutação e busca, tenham aprimorado a automação, os aspectos humanos e cognitivos do teste ainda é pouco explorado. Testadores eles enfrentam altas demandas mentais devido à complexidade técnica e análise de suas tarefas, exigindo profundo conhecimento em programação, algoritmo e linguagens formais. Compreender esse desafio cognitivo pode aprimorar tanto a metodologia de teste quanto o bem-estar do profissional. Apesar do progresso nas práticas automatizadas e nas abordagens de software teste, estudos recentes destacam a importância de integrar perspectivas cognitivas para desenvolver métodos mais eficazes, escaláveis e centrados no ser humano. Bom, diversos estudos têm explorado os processos cognitivos envolvidos em atividades de programação por meio de técnicas como, por exemplo, rastreamento ocular, que é o eye tracking, análise qualitativa e feedback automatizado. Pesquisas também mostraram que medidas como fixação, dilatação de pupila permitem estimar a carga cognitiva durante a leitura de código, distinguindo inclusive novatos de especialistas com alta precisão. Outros trabalhos evidenciaram também o impacto de vieses cognitivos, como o efeito de ancoragem, na percepção de dificuldade de código. Identificaram diferenças cognitivas entre compreensão de algoritmos e programas complexos. Em contextos educacionais, por exemplo, também foi observado que estudantes eles tendem a aumentar desnecessariamente a complexidade de consultas SQL diante de erros e perguntas geradas automaticamente sobre o próprio código, podem estimular um raciocínio mais reflexivo. Em conjunto, essas pesquisas elas revelam um crescente interesse acadêmico em compreender como os processos mentais eles influenciam as práticas de engenharia de software. No entanto, a maioria dos estudos eles ainda se baseiam em métodos indiretos, como questionários ou rastreamento ocular, que não captam a atividade neurofisiológica em tempo real do indivíduo. Diante dessa limitação, a integração ali de ferramentas de neurociência como eletroencefalograma, ela surge como uma abordagem mais promissora para observar a variação momentânea ali na carga mental e no foco durante o desenvolvimento de software. Assim, essa dissertação ela contribui ao investigar como a atividade cerebral se altera durante as tarefas de teste de software, ampliando o entendimento sobre dimensões neurofisiológicas da engenharia de software e oferecendo novas perspectivas metodológicas para pesquisas futuras.
Bom, e para entender como o cérebro funciona durante as atividades de teste, primeiro a gente precisa entender como que é o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso humano, que é composto por duas partes principais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central inclui cérebro e medula espinal, funcionando como um centro de comando ali para o corpo, enquanto o sistema periférico, o sistema nervoso periférico, ele abrange os nervos que conectam o sistema nervoso central aos órgãos e tecidos do corpo, permitindo comunicação entre elas. O cérebro, basicamente, ele é dividido em 4 lobos principais. A gente tem o lobo frontal, occipital, parietal e temporal. Cada um tem uma função específica. O lobo frontal, por exemplo, ele é responsável por funções cognitivas, como pensamento, fala, processamento emocional e coordenação motora. O lobo occipital, ele processa os estímulos visuais recebidos dos olhos, sendo essencial para a visão. O lobo parietal, ele lida com a sensação do corpo, como dor e tato, além de integrar informações visuais e auditivas. E, por fim, o lobo temporal é o principal responsável pela interpretação dos sinais auditivos e também pela percepção emocional, reconhecimento de formas, cores, além da compreensão da linguagem falada. Esses processos eles são facilitados por sinais elétricos que viajam ao longo dos nervos e transmitem informações pelo sistema nervoso até o cérebro, onde são processados e resultam em uma resposta apropriada para o corpo. E para a gente capturar esses sinais elétricos, né, utilizamos esse equipamento eletroencefalograma. A primeira gravação de um eletroencefalograma foi feita por Hans Berger em 1924, e desde então o EEG ele se tornou uma ferramenta essencial para a coleta de dados sobre o cérebro, usada frequentemente na neurociência e atualmente vem sendo usado bastante na ciência da computação também. O EEG ele mede basicamente as flutuações de voltagens causadas por correntes iônicas durante a atividade sináptica no córtex cerebral, sendo detectada por eletrodos metálicos que ficam posicionados no couro cabeludo, de acordo com o Sistema Internacional 1010. Esses eletrodos eles medem as ondas cerebrais em diferentes frequências, como delta, teta, alfa e beta, que estão associadas a diferentes estados cerebrais. Por exemplo, as ondas delta eles estão relacionadas ao sono profundo, enquanto as ondas teta estão associadas à criatividade e ao sono leve. As ondas alfas elas são predominantes durante o período de relaxamento mental, e as betas elas refletem a alta atividade mental e a concentração também. Bom, pesquisas recentes em engenharia de software especificamente têm aplicado técnicas de neuroimagem para investigar as atividades neurais envolvidas na compreensão de código, oferecendo assim novas perspectivas sobre os mecanismos cognitivos do desenvolvimento de software. Estudos pioneiros com fMRI, como o de Sigmund, que é máquina de ressonância magnética, identificam ativações em regiões associadas à memória de trabalho, atenção e linguagem, confirmando que compreender código é uma atividade altamente exigente. Embora abordagens como NIRS e FNIRS, que são outros equipamentos, mostraram que tarefas de memorização de variáveis geram maior carga cognitiva que operações lógicas, enquanto o uso de pistas semânticas e familiaridades com linguagens específicas, como Java, reduzem o esforço mental. Pesquisas que integraram a máquina de ressonância magnética e rastreamento ocular revelaram correspondência entre fixação visual e elementos semânticos, e a ativação das áreas cerebrais específicas, demonstrando a integração entre atenção visual e processamento cognitivo. Estudos também compararam a escrita de código com prosa, que seria a escrita normal, mostrando que a primeira envolve um raciocínio espacial e memória de trabalho, enquanto a segunda, que seria a prosa, se relaciona com a linguagem mais natural. Outras investigações também investigaram métricas simples, baseadas em fluxo de dados, podem predizer melhor o esforço mental do que medidas tradicionais de complexidade. Já pesquisas com FNIS mostraram que novatos ativam regiões cerebrais típicas de tarefas espaciais e que podem afetar o aprendizado em programação. Em síntese, esses estudos revelam que a compreensão e escrita de código envolvem padrões cerebrais distintos, conforme o nível de expertise, e tipos de tarefa e estratégia cognitiva. No entanto, apesar da alta precisão espacial da FMI, seu custo, baixa mobilidade e necessidade de ambientes controlados limitam a sua aplicação prática, né? Métodos complementares como EEG, rastreamento molecular e FNIS vêm ganhando destaque e oferecendo maior flexibilidade, permitindo observar processos cognitivos em tempo real, que o fMRI não tem, ampliando a compreensão sobre a atenção, carga mental e foco cognitivo em contextos de programas mais realistas.
de programação mais realista. Bom, avanços recentes também na engenharia de software têm comparado métodos neurofisiológicos, especialmente o eletroencefalograma, para investigar os processos cognitivos em tarefas de programação. Os estudos mostraram que o EEG é sensível a diferenças de expertise, revelando padrões neurais distintos entre novatos e experientes. Pesquisas também apontam menor desincronização nas bandas alfa e teta, em especialistas, que são os sinais de processamento mais eficiente, e maior atividade beta nas regiões frontais e parietais, que são associadas à memória de curto prazo e à integração semântica. Alguns trabalhos também combinaram EEG e eye tracking para classificar automaticamente níveis de experiência e complexidade de tarefas, com alta precisão, e evidenciando assim o valor dessas abordagens multimodais. A carga cognitiva e a dificuldade das tarefas também vem sendo amplamente estudado. Códigos confusos aumentam a potência nas bandas alfa e teta, e sobretudo em regiões frontais, indicando maior esforço mental. Estudos demonstraram também que medidas de EEG são mais precisas que métricas tradicionais de complexidade para avaliar a carga cognitiva. Além disso, o uso combinado de EEG e sensores fisiológicos e análise comportamental confirma a viabilidade de métodos não invasivos para identificar estados mentais de desempenho, em tempo real. Essas evidências elas consolidam o EEG como uma ferramenta eficaz para avaliar a carga mental, expertise e dificuldade em contextos de desenvolvimento. No entanto, ainda não há pesquisas voltadas especificamente para engenheiro de teste, que atuam numa etapa crucial no processo de desenvolvimento como um todo. Este estudo busca preencher essa lacuna ao investigar por meio do EEG a atividade cerebral e a carga cognitiva desses profissionais, explorando também o potencial da música como intervenção não invasiva para modular a carga mental e aprimorar a eficiência nas tarefas de teste. Bom, a música, ela exerce um papel central na regulação emocional e no desempenho cognitivo, sendo amplamente usada por adultos para equilibrar estados afetivos e de humor. Essa capacidade ela tem atraído a atenção da neurociência, que identifica padrões de sincronizações neurais associados a sensações prazerosas provocadas pela música. Além dos efeitos emocionais, estudos também apontaram benefícios fisiológicos, como a recuperação mais rápida e a redução de estresse pós-exercício, reforçando seu potencial de promover o relaxamento e o bem-estar. No contexto organizacional, pesquisas mostraram que ouvir música no trabalho pode reduzir distrações, melhorar o humor e aumentar até a satisfação. De investigações clássicas a estudos recentes em engenharia de software, observa-se que a música auxilia no controle do estresse e na produtividade, sobretudo em tarefas repetitivas ou de baixa complexidade. Entretanto, os efeitos variam conforme o tipo de tarefa e característica individual, indicando que a relação entre música e desempenho depende de fatores contextuais e pessoais. Pesquisas como o eletroencefalograma aprofundaram a compreensão dos mecanismos cerebrais, revelando que a música altera a atividade neural e modula as emoções positivas e negativas. Esses achados eles são especialmente relevantes em ambientes de alta pressão, como o de desenvolvimento de sistemas, onde o estresse ele compromete o desempenho cognitivo. Estudos também indicam que a música reduz a ansiedade durante a programação, melhora o bem-estar e a qualidade do trabalho, sendo uma ferramenta eficaz para regular a emoção, favorecer a concentração e entre outros. Embora a maioria dos estudos foque em desenvolvedores, há uma lacuna quanto ao impacto da música em testadores, que também executam tarefas cognitivas exigentes. Assim, o uso do EEG para análise em tempo real, como música, influencia o foco e a produtividade entre os profissionais de teste, amplia a compreensão do papel da música no desempenho do bem-estar e em contextos de alta demanda mental. E, a partir disso, a gente inicia como foi o processo de research design da nossa pesquisa. Para investigar a influência da atividade cerebral e na performance dos testadores de software, essa dissertação ela conduziu um estudo empírico, seguindo a estrutura apresentada por Volley para experimentação na engenharia de software. Com base nisso, além da formalização do objetivo, nós seguimos duas etapas antes de fato realizar a coleta de análise de dados, sendo ela o planejamento do experimento e a definição da instrumentação que utilizamos. Bom, para o participante selection, a seleção dos participantes. A aquisição dos participantes foi através de um convenience sampling e conduzimos um estudo experimental com 14 participantes, que possuem experiências em testes automatizados, usando a linguagem Java, com média ali de 6 anos de experiência só em testes. Os participantes foram divididos em
2 grupos iguais. O grupo de controle realizou todas as atividades expostas em silêncio, enquanto o grupo experimental realizou as mesmas atividades enquanto ouvia música lo-fi com fone de ouvido. O gênero escolhido para esse experimento ele foi intencional, visando reduzir possíveis fatores de confusão com base em estudos anteriores que sugeriram que a ausência de letra, um tempo musical moderado e a progressão simples de acordes são propícios para a concentração durante atividades complexas. Além disso, os 2 grupos foram colocados para possuírem níveis semelhantes de expertise. Também aplicamos um critério de exclusão para os participantes que utilizassem remédios psicotrópicos ou medicamentos que pudessem alterar o comportamento cerebral, além de remover participantes que possuíssem qualquer déficit cognitivo. Para garantir o rigor metodológico, foi realizado um piloto estudo com os 2 participantes antes do experimento principal, com o objetivo de testar e aperfeiçoar os procedimentos, ferramentas e as tarefas experimentais. Essa etapa confirmou a estabilidade da infraestrutura da ferramenta Profit que a gente utilizou, validou o protocolo de aquisição de dados, de EEG, e ajustou as tarefas de teste quanto à clareza, dificuldade e tempo de execução. O experimento principal seguia um delineamento entre grupos, no qual cada participante foi exposto a apenas uma das 2 condições experimentais, compostas por 2 fases, né? Primeiro a gente teve o baseline, com 3 minutos de repouso, com olhos abertos, fixo a uma cruz, e a fase de execução das tarefas, sendo cada uma dessas fases intercaladas por um intervalo de 30 segundos. Durante todas as fases, o grupo experimental ouviu música selecionada por fone de ouvido, enquanto o grupo de controle novamente realizou aquela tarefa em silêncio. Bom, a instrumentação. Programming Language. A escolha da linguagem Java ela se baseou em 2 fatores principais: sua ampla utilização na indústria e sua consolidação em pesquisas acadêmicas. O Java ele é amplamente empregado em automação de testes por sua estabilidade e recursos robustos, além de ser recorrente em estudos sobre compreensão de código utilizando a linguagem, o que garante a comparabilidade com esses estudos anteriores. Para aumentar a relevância prática das tarefas experimentais, o estudo também incorporou o framework de Selenium, que é uma ferramenta que é amplamente usada em testes de aplicação web, que permite simular as interações do usuário e gerar scripts automatizados em diversas linguagens, incluindo Java, possibilitando assim uma avaliação mais completa das habilidades de programação e de teste. Experimental Tool. A ferramenta que a gente utilizou nesse procedimento foi Profit, que ela é amplamente utilizada em estudos experimentais de compreensão de código, sendo aplicada em estudos desde 2012. Para os testing tasks, que foi outra ferramenta que a gente teve. Nessa parte do estudo, o experimento adotou 4 tipos de tarefas inspiradas nas categorias mais comuns de compreensão de código descrita na literatura: depuração, manutenção e criação de testes. Essas tarefas incluíram compreender código de teste, identificar erro de sintaxe e lógica e escrever casos de teste. O protocolo experimental ele foi estruturado em 4 blocos. O bloco 1, que é a compreensão de caso de teste, com perguntas abertas sobre a saída do código. O bloco 2 é a identificação de erros de sintaxe por meio de questões de múltipla escolha. O bloco 3, identificação de erros de lógica em códigos de teste. E o bloco 4, que é a escrita de casos de teste em linguagem natural e em código. Essa estrutura permitiu avaliar diferentes níveis de raciocínio e competência técnica, abrangendo desde a leitura, a interpretação, até a criação e manutenção de testes automatizados. Musical estímulo. O estímulo musical, né? Estudos anteriores indicaram que a música ela pode melhorar a produtividade, embora certos estilos, especialmente os dançantes com letras, como letras, por exemplo, possam distrair o ouvinte da tarefa principal. Algumas pesquisas sugerem que a música instrumental, como lo-fi, clássica ou sem vocal, tende a favorecer a concentração. Com base nisso, o experimento utilizou exclusivamente faixas instrumentais do gênero lo-fi, conhecida como ausência de letras e ritmo suave, e foram selecionados 4 álbuns, totalizando ali mais ou menos 50 minutos. A padronização do estímulo musical teve como objetivo manter o rigor metodológico. A escolha individual poderia introduzir variáveis de confusão, como gênero, ritmo ou vínculo emocional com aquela música, comprometendo assim a comparabilidade dos resultados. Assim, ao adotar as mesmas faixas de lo-fi para todos os participantes, garantiu-se um maior controle experimental, melhor comparação entre os dados de EEG e maior validade interna do estudo. E, por final, o equipamento de EEG. Utilizamos para o experimento um eletroencefalograma de 64 canais da marca Compomedics,
com o processo de aquisição dos dados através de um software proprietário também da mesma marca, que o software chama Profusion, para padronizar e permitir a replicabilidade e a reutilização dos dados. Uma touca de 64 canais foi posicionada na cabeça do participante, utilizando novamente o padrão 1010. Bom, processo de coleta dos dados. O experimento ele utilizou 2 computadores, um para apresentar as tarefas e outro para registrar os sinais cerebrais por meio do sistema Profusion. Os participantes do grupo experimental ouviram a playlist com um fone de ouvido sobre a touca, enquanto o outro grupo realizou a mesma atividade em silêncio. A touca ela foi fixada no couro cabeludo com a aplicação de um gel condutivo em cada um dos eletrodos para reduzir a impedância e melhorar a qualidade do sinal. E a preparação ali durou cerca de 15 a 20 minutos. E a coleta dos dados teve uma duração aproximada de 30 minutos. Então, 15 a 20 minutos para colocar a touca, mais 30 minutos para o pessoal fazer a atividade, variando um pouquinho entre cada participante. Bom, o processo de coleta de dados da EEG. Os sinais eles foram inspecionados visualmente no software Profusion para identificar e remover artefatos como ruídos musculares e interferências elétricas. Em seguida, o pré-processamento foi realizado no MATLAB, com auxílio de uma toolbox que chama BioSig, aplicando técnicas de análise comportamentais independente, que é conhecida na neurociência, que chama ICA, e para isolar e eliminar fontes de ruídos. Os dados também passaram por uma filtragem de faixa, cortando sinais abaixo de 5 e acima de 50 Hz, e foram segmentadas em janelas de 1,5 segundos. Procedimento que aprimorou a qualidade do sinal e preparou informações para análise quantitativa de EEG. A análise do sinal utilizou um método de densidade de potência espectral, que chama PSD, e implementado no script EEG-Q, que está disponível no nosso repositório. Essa análise ela considerou as bandas delta, teta, alfa e beta, e o uso combinado dessas técnicas garantiu maior precisão na avaliação das oscilações neurais e na identificação de padrões de ativação cerebral durante as tarefas experimentais. Para análise mais profunda também e um melhor entendimento sobre o esforço cognitivo dos participantes, também aplicamos uma técnica conhecida na neurociência como RDRS, que seria a sincronização de eventos relacionados e desincronização de eventos relacionados. Avaliação do experimento. Bom, sobre os nossos resultados, né? Esse boxplot, ele apresenta uma análise comparativa das amplitudes das ondas de EEG, alfa, beta, delta e teta, em diferentes regiões cerebrais, contrastando participantes que realizaram tarefas de teste com e sem música. De modo geral, os resultados revelaram padrões de ativação distintos entre as duas condições, sugerindo que a música pode influenciar a dinâmica neural relacionada à atenção, estabilidade cognitiva e à fadiga mental. Nas regiões frontais e centrais, os participantes expostos a músicas apresentaram maior estabilidade nas ondas beta e delta, comumente associada à atenção sustentada e à ativação cognitiva. Em contraste, o grupo sem música exibiu amplitudes alfas mais elevadas, refletindo um estado mais relaxado e menos engajado nas tarefas. Esses resultados indicam que a música pode potencializar o foco e reduzir a fadiga mental durante a execução das tarefas. Padrões similares surgiram nas áreas parietais e occipitais. O grupo com música ele exibiu uma atividade delta mais intensa, enquanto o grupo sem música apresentou atividade alfa elevada, particularmente em regiões associadas à integração sensorial e ao processamento visual. Isso pode sugerir que a música ajuda a suprimir os estímulos cognitivos irrelevantes e favorece a atenção visual sustentada durante o teste. Por fim, ambas as regiões temporais apresentaram um aumento nas amplitudes delta e beta, no grupo com música, apontando uma maior eficiência neural em processos auditivos e relacionados à memória. Em todas as áreas cerebrais, os participantes que ouviram música apresentaram padrões de EEG mais equilibrado e mais focado, enquanto aqueles em silêncio exibiram amplitudes alfa e teta mais elevados. Marcadores de relaxamento ou sobrecarga cognitiva. Em conjunto, esses achados eles corroboram a ideia de que a música pode promover estabilidade cognitiva e controle intencional em múltiplas regiões corticais. Bom, partindo para a relação de eventos sincronizados e desincronizados. Elas são medidas essenciais na análise de EEG e representam variações de potência das ondas cerebrais em resposta a eventos cognitivos ou sensoriais quando comparados com baseline. Valores negativos de RD
indicam a dessincronização, que são atividades de onda reduzida, enquanto os valores positivos representam a sincronização, ou o aumento da presença das ondas. Essas variações fornecem insights sobre a atenção, concentração e carga cognitiva durante tarefas específicas. No bloco 1, por exemplo, ambos os grupos exibiram alta desincronização alfa, mas o efeito foi mais forte nos participantes expostos à música, sugerindo a maior concentração. A onda θ mostrou baixa ativação em ambos os grupos, indicando a carga mínima de memória de trabalho. Notavelmente, o grupo sem música exibiu uma desincronização beta acentuada, implicando menor engajamento ativo em comparação ao grupo com música. Durante o bloco 2, a onda alfa novamente mostrou desincronização mais forte no grupo com música, refletindo um foco mais aumentado. Em contraste, o grupo sem música apresentou intensa desincronização na onda θ, enquanto o grupo com música mostrou uma leve sincronização, sugerindo maior envolvimento da memória de trabalho. A onda beta, por exemplo, seguiu uma tendência similar, fortemente desincronizada no grupo sem música e moderadamente no grupo com música, indicando ativação cognitiva sustentada com a música. No bloco 03, o grupo com música manteve uma clara desincronização alfa, alinhada a uma concentração aprimorada, e uma sincronização distinta na banda θ também foi observada nesse grupo, implicando atividade mais forte na memória de trabalho, enquanto o grupo sem música exibiu uma desincronização. Ambos os grupos mostraram a desincronização beta, mas o efeito foi menos pronunciado na condição com música, sugerindo um maior engajamento. Finalmente, no último bloco, que foi no bloco 4, o comportamento das ondas ele foi um pouco contrastante, se tornaram um pouco mais evidentes. O grupo sem música exibiu uma desincronização alta, consistente com alta concentração, ao passo que o grupo com música mostrou uma sincronização alfa, possivelmente indicando relaxamento ou pouca concentração. A onda θ estava desincronizada no grupo sem música, mas sincronizada no grupo com música, apontando para maior engajamento da memória de trabalho sob a utilização da música. Em todos os blocos, a música pareceu sustentar a atividade beta e estabilizar o desempenho cognitivo ao longo do prazo. Bom, a performance dos testadores. A análise do desempenho dos testadores de software em 4 tarefas revelou que os participantes que ouviram música alcançaram maior precisão na maioria das atividades, principalmente aqueles envolvendo compreensão de código, detecção de erro de sintaxe e identificação de falhas lógicas. Isso sugere que a música ela pode potencializar o processamento cognitivo e o foco em tarefas analíticas mais repetitivas. No entanto, nas atividades mais criativas, que são a criação de casos de teste, o grupo com música teve um desempenho ligeiramente inferior, indicando que a música pode interferir em tarefas que exigem pensamento gerativo ou um raciocínio verbal. De modo geral, os achados sugerem que a música favorece a estabilidade cognitiva e a atenção durante as tarefas analíticas estruturadas, embora os efeitos variem conforme cada tipo de atividade. Bom, para isso a gente consegue responder as nossas questões, de pesquisa, né? Os resultados eles mostraram que o grupo exposto à música apresentou atividade cerebral mais estável e focada em todas as regiões analisadas, especialmente nas bandas delta e teta. Beta e delta, que são ligadas à atenção e ao processamento cognitivo. Já o grupo sem música exibiu maiores amplitudes alfa e teta, que sugerem uma menor alerta ou maior engajamento mental. Maior atividade beta no córtex frontal do grupo com música indica também um estado de maior engajamento mental ali na atividade, embora não seja possível distinguir com precisão se alguém realiza uma tarefa com ou sem música apenas pelos padrões cerebrais. Observa-se uma diferença clara na amplitude das ondas, reforçando que a música influencia a atividade neural e modula que os estados cognitivos e a atenção durante a execução das tarefas. Sobre a questão 2, os participantes expostos à música apresentaram maior precisão média em 3 dos 4 blocos de tarefa, bloco 1, 2 e 3, que envolveram compreensão de código, identificação de erros de sintaxe e detecção de falhas lógicas. Esse padrão sugere que a música pode favorecer o processamento cognitivo e as habilidades de resolução de problemas exigidas nessas atividades. No entanto, na tarefa de criação de casos de teste, que foi o bloco 4, o grupo com música obteve um desempenho ligeiramente inferior que o grupo de controle, indicando que a música pode não oferecer os mesmos benefícios cognitivos em tarefas mais criativas,
que exigem outro tipo de controle atencional e também raciocínio verbal. De modo geral, os resultados indicam que a música pode melhorar o desempenho em tarefas analíticas ao promover a estabilidade cognitiva e a atenção mais sustentada, embora seus efeitos variem conforme a natureza da atividade. E, na questão 3, o estudo revelou que o efeito da música na ativação cerebral varia conforme o tipo de tarefa. No bloco 1, 2 e 3, o grupo com música apresentou maior desincronização na onda alfa e sincronização na onda teta, indicando maior concentração e uso da memória de trabalho. Já no bloco 4, que foi a criação de caso de teste, o grupo sem música demonstrou maior foco, enquanto o grupo com música apresentou padrões de relaxamento e ativação da memória. A onda beta mostrou maior engajamento no grupo sem música. Em síntese, os dados sugerem que a música pode favorecer a concentração nas tarefas analíticas, mas promover o relaxamento nas tarefas criativas e não ajudar. Discussão. Com base no experimento que realizamos nessa dissertação, a gente consegue afirmar que os nossos achados são suportados por estudos existentes. Identificamos que sim, a música entrega um impacto neurológico, promovendo a estabilidade nas ondas, e foi percebido também um nível aumentado na atividade na onda beta. Esses dois itens eles podem ser relacionados com alguns estudos, que afirmaram que a música melhora o humor e pode reduzir a ansiedade durante a atividade de computação. E também pode explicar por que os desenvolvedores relatam se sentir mais produtivos nos trabalhos realizados por Mostra e por Barton. Identificamos também que a música teve um impacto perceptível na performance dos testadores, na execução das atividades mais mecânicas, que foi o bloco 1, 2 e 3, e nem tão benéfico nas atividades mais exigentes, que é o bloco 04, o que também é apoiado pela informação de Barton, de que a música pode não ajudar nas atividades que exigem mais esforço cognitivo. Bom, nas contribuições principais, essa dissertação apresenta o primeiro estudo com EG que examina como a música influencia a atividade neural e o desempenho dos testadores de software profissionais. Os estudos mostraram que ouvir música levou a atividade beta e delta mais estável, além de ORD, que é a desincronização relacionada a eventos mais forte nas ondas alfa, teta e beta. Padrões associados ao foco, engajamento cognitivo e menor esforço de memória. Esses efeitos neurais correspondem a uma maior precisão à tarefa de compreensão e detecção de erros, indicando que a música pode atuar como um auxílio não invasivo nesse desempenho cognitivo durante os testes. Contexto em alinhamento. Os achados eles reforçaram pesquisas anteriores que mostraram que a música melhora o humor e a produtividade no trabalho de software, e eles se alinham com estudos de EEG, que ligaram a atividade beta, a atenção e a modulação alfa e teta ao processo cognitivo eficiente. Ao contrário de preocupações anteriores sobre distração, esse estudo descobriu que, para os testadores experientes em tarefas estruturadas, a música principalmente estabilizou os padrões neurais sem prejudicar necessariamente o foco. E exceção para a tarefa criativa, né? Uma exceção surgiu nas tarefas de criação de casos de teste que exigiram criatividade. Durante essa atividade, os participantes que ouviram música exibiram maior sincronização alfa, um marcador de atenção reduzida, que é acompanhada por uma leve queda no desempenho. Isso sugere que, embora a música auxilie o foco em tarefas analíticas, ela pode prejudicar o desempenho em atividades de teste mais abertas e mais criativas. Bom, e as implicações do nosso estudo? Para a indústria, ambientes otimizados para o foco, as empresas podem promover o uso de música instrumental e fones de ouvido para os trabalhadores. O uso de música conforme a tarefa. A música ela pode melhorar o desempenho em tarefas analíticas que exigem foco, então fornecer música para esse tipo de tarefa. Bem-estar e redução de estresse, como a música tem esse poder de reduzir o bem-estar, melhorar o bem-estar e reduzir o estresse, pode-se fornecer música para esse tipo de situação, e um perfil cognitivo e alocação de tarefas, que diferentes tarefas exigem distintos esforços cognitivos. Portanto, alocar atividade de acordo com o perfil e o estado mental do testador pode melhorar a precisão e a eficiência. E para a academia, uma nova linha de pesquisa, como esse foi o primeiro estudo a utilizar a EEG para investigar a atividade cerebral de testadores de software, estabelece uma base metodológica para pesquisas futuras. Os dados cerebrais dos participantes e as 12 tarefas de teste desenvolvidas foram disponibilizados publicamente para facilitar a aplicação e novas investigações. Exploração de diferentes indivíduos, diferenças individuais. Embora os estímulos musicais tenham sido padronizados, o estudo reconhece que a preferência pessoal pode influenciar os resultados. Pesquisas futuras devem investigar fatores como gosto musical, traço de personalidade e histórico musical. E a adoção de abordagens multimodais. A combinação de dados comportamentais e neurofisiológicos ofereceu uma visão mais ampla sobre a cognição em teste de software. Futuras pesquisas poderiam investigar EEG com técnicas
adicionais, como rastreamento ocular, e ampliar o tipo de tarefas estruturadas, incluindo teste exploratório, de segurança ou de refatoração, para representar melhor as demandas cognitivas em um trabalho real. Bom, sobre os nossos traits, validade interna. Um experimento controlado ele não reflete totalmente a complexidade dos testes de software real, mas padronização das tarefas, a randomização dos grupos e o uso da mesma playlist aumenta a confiabilidade nos resultados. Validade externa. A amostra pequena e o desequilíbrio de gênero limitam a generalização, embora o uso de profissionais experientes fortaleça a relevância prática. Né? Esses estudos futuros devem incluir mais participantes. Validade de construto. As tarefas simplificam o trabalho real de teste, mas foram calibradas por meio de estudo piloto para manter um equilíbrio entre realismo e controle experimental. E validade de conclusão um número reduzido de participantes exige cautela na interpretação dos resultados, mas o rigor no tratamento dos dados e no controle experimental ajuda a garantir a confiabilidade nas análises. No final, a nossa conclusão. Integração de o sumário das contribuições. Integração de biofeedback em teste de software. O estudo inaugura o uso de técnica de biofeedback para avaliar a carga cognitiva de testadores expostos à música, oferecendo uma nova abordagem para medir produtividade e engajamento mental em contexto de engenharia de software. O impacto da música no desempenho cognitivo. A pesquisa analisa como a música afeta foco, resolução de problemas e precisão nas tarefas de teste, com base em dados empíricos e métricas fisiológicas, revelando como estímulos sonoros influenciam na produtividade. E nova base de pesquisa em um conjunto de dados públicos. Sendo o primeiro estudo de EEG aplicado a testadores de software, o trabalho estabelece uma base metodológica para pesquisas futuras e disponibiliza publicamente os dados cerebrais e as 12 tarefas utilizadas, incentivando aplicações e extensão. Nessa dissertação, a gente produziu produziu essencialmente 4 research products, sendo ele os dados cerebrais anônimos de todos os participantes, que já estão disponíveis para download na plataforma Zenodo, todas as atividades de teste realizadas que estão disponíveis no apêndice da dissertação, os scripts que utilizamos para todas as análises dos dados cerebrais estão disponíveis no GitHub e a formação e documentos de formulários e documentos do estudo. O Related Work, para finalizar, o Gap 1 que a gente cobriu a população. O corpo de pesquisa baseado em EEG na engenharia de software tem se concentrado majoritariamente em desenvolvedores. Estudos anteriores identificaram padrões neurais associados à experiência e eficiência cognitiva, como menor desincronização nas bandas alfa e teta no trabalho de Igor CRK, e maior atividade beta em regiões frontais e parietais, em programadores experientes, como no trabalho de Lee. Além disso, Lean também relacionou maior atividade teta e alfa superior à memória de trabalho e integração semântica. Diferentemente desses trabalhos, essa dissertação é a primeira a aplicar metodologia neurofisiológica semelhante para investigar testadores de software, revelando maior estabilidade nas bandas beta e delta e uma desincronização mais acentuada na banda alfa entre os participantes que ouviram música. Gap 2, o método. Pesquisas sobre o impacto da música em contexto de engenharia de software, por sua vez, se basearam principalmente em estudos quase experimentais e questionários, que são os trabalhos de Lesiuk, de 2000 e 2005. E mostraram que ouvir música reduz a ansiedade, melhora o humor e o desempenho. E Barton, em 2019, fez uma pesquisa com mais de 2.200 desenvolvedores e constatou que a maioria usa a música para aumentar a concentração e reduzir distração, mas tende a evitá-la em tarefas mais complexas. Refining the Findings. Essa dissertação ela amplia as evidências ao fornecer dados objetivos, QEG, que confirmam a estabilidade cognitiva relatada subjetivamente pelos desenvolvedores, demonstrando que os efeitos da música são dependentes do tipo de tarefa. Os resultados indicam melhora do desempenho em atividades analíticas, mas não em tarefas criativas, refinando as conclusões anteriores. Por fim, essa dissertação ela preenche uma lacuna, seu primeiro estudo analisar via eletroencefalograma o efeito da música sobre os testadores de software, unindo os campos de EEG, na engenharia de software, música e neurociência cognitiva, e disponibilizando um conjunto de dados públicos para pesquisas futuras. E, por fim, como trabalhos futuros, a gente tem o efeito do gênero e ritmo da música, né, que são pesquisas futuras, elas podem investigar como diferentes gêneros, clássico, eletrônico, lo-fi, rock e ritmos de música, lento, médio e rápido, afetam os padrões neurais e desempenho, identificando estilos musicais mais adequados para o foco ou redução de estresse. Estudos longitudinais, estudos a longo prazo, né, podem examinar como a exposição contínua à música influencia a carga cognitiva, plasticidade cerebral e eficiência em testes de software, oferecendo uma visão mais profunda sobre efeitos sustentáveis no trabalho.
Comparação entre testadores e desenvolvedores, que é comparar testador e desenvolvedor por meio do eletroencefalograma, pode revelar diferenças no impacto da música em funções cognitivas específicas de cada papel, auxiliando na personalização de estratégia de produtividade. Integração multimodal de sensores, que é combinar a energia com outros sinais fisiológicos, como rastreamento ocular, variabilidade de frequência cardíaca, resposta galvânica da pele, que é a temperatura, pode permitir uma análise mais completa dos estados cognitivos e emocionais durante o teste. Variedade de tarefas, ampliar o tipo de atividade estudada, incluindo testes exploratórios de segurança o tempo dele está acabando, cara. E refatoração. Ajudar a compreender melhor as demandas cognitivas de teste em cenários mais próximos da prática real. E aqui estão nossas referências. Obrigado. Acho que alguém está com o microfone aberto aí, eu não sei quem. E é isso. Acho que é a plateia aí que estava com o microfone aberto. Só lembrando as pessoas, tá, pessoal, que estão aí na apresentação, que só os membros da banca podem estar com o microfone habilitado, tá? Por favor, se atentar. Então, mais uma vez aí, queria agradecer aos membros da banca, a professora Fernanda e o professor Pierre. E a gente vai passar agora para a fase de arguição, iniciando pelo pessoal que está colocando palminhas ainda. Não acabou não, tá, gente? Palminhas é só para depois, agora que a avaliação começa, tá? Então guardem as palmas aí para o final. Então eu vou passar para a professora Fernanda Madeiral, da UFPE, do Centro de Informática, e eu agradeço já de antemão por aceitar. Bem-vinda aí, Fernanda. Bom dia, pessoal. Obrigada, Diego. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Na verdade, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu participei da qualificação no início do ano desse projeto. E ali eu fiquei feliz, por um lado, também, porque eu vi que o Diego, de fato, né, usou um tempo a mais para realizar o trabalho, que é algo muito bom, né? Porque o plano ali, pelo menos que tinha sido apresentado na qualificação, era bem apressado, né? Mas é importante a gente ter assim, esse tempo, né, para amadurecer as coisas, mesmo que não com coisas novas, mas para consolidar o que já existe, né? Então eu agradeço muito, Diego, por você ter tomado esse tempo. Isso é muito importante em pesquisa. Uhum. E aqui, assim, né, para mim, eu interpreto né, uma defesa de mestrado ou doutorado. Eu não acho que é o momento para eu apontar onde a vírgula está errada no texto, ou nada nesse sentido, apesar de que o seu texto poderia ter melhorias. Por exemplo, algo que não é tão legal é você ter uma subseção filha única, porque se é filha única, então não precisa ter a subseção, né? Tem o texto direto, então tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas no texto, mas eu não vou pegar nesses pontos, né? Eu quero mais saber do trabalho em si, da sua visão, e do futuro, e do pesquisador que você se tornou durante esse processo, né, do mestrado, que eu acho que isso que é para mim, pelo menos, é um resultado muito importante, né? Então, Diego, eu vou começar com uma pergunta assim, mais, né, de novo, eu não vou focar ali na vírgula do texto, eu quero saber do seu cérebro, né? Não de você ler texto, né? Porque você estava lendo a sua apresentação, que é algo que eu sugiro você não fazer mais no futuro, né? É bom ter a parte espontânea da nossa fala, ela torna qualquer apresentação mais atrativa. Mas a primeira coisa que eu queria saber é por que o foco em testadores de software? Por exemplo, assim, esse estudo, se a gente pegasse qualquer tipo de desenvolvedor, né? Uma pessoa ali focada em qualquer tipo de tarefa que envolve código, não necessariamente alguém que testa, mas alguém que desenvolve, né? Ou que, sei lá, corrige bugs, ou tá ali refatorando alguma coisa, né? Por que o foco, né, nos testadores? Né, já é a pergunta na sequência. Qual diferença você acha que existiria com outros tipos de profissionais que estariam trabalhando ali com código, mas não com código de teste? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você em relação a isso. Qual foi a motivação desse foco?
Assim, já existem alguns estudos neurocientíficos, alguns com EG, tem outros equipamentos envolvendo programador em geral, pessoas. Muitos desses estudos eles são realizados com estudantes. Então, a primeira diferença que a gente tem aí é que o nosso estudo ele foi só com o pessoal profissional. E também no nosso contexto ali laboratorial, o pessoal trabalha muito com teste. E a gente verificou na literatura que não existia nada focado para pesquisa neural, exatamente focado em teste. A maioria dos estudos que existem, eles são com compreensão de código, mas compreensão de código, por exemplo, scripts ou coisas que nem são necessariamente códigos, alguma linguagem de programação específica. E a gente viu nesse ali um gap. Por que não teste? E a gente queria investigar se os padrões neurais dos testadores ele é diferente do padrão neural daquele desenvolvedor ali. E para a gente dizer exatamente a diferença que existe entre outros profissionais, a gente percebeu algumas diferenças, sim, comparado com os estudos anteriores, mas para apontar com certeza a diferença, a gente precisaria realizar um estudo nas mesmas condições que a gente, porém com programação em geral. Como o nosso foco foi em pessoas que só trabalham com teste, então sempre que a gente chamava as pessoas para participar do nosso experimento, o pré-requisito é que ele trabalhasse com teste. Então, que ele não fosse desenvolvedor geral, que ele precisasse estar ativamente trabalhando com teste. Todas as pessoas que a gente contratou, não, que a gente chamou para nossa pesquisa, eles eram testadores profissionais que tinham ou parado de trabalhar há pouco tempo ou ainda estavam ativamente trabalhando com teste. Acho que não sei se eu consigo responder, mas o foco era mais por causa do ambiente que a gente estava mesmo. Tá, então basicamente você está dizendo que o foco foi esse por conveniência, de uma certa maneira. Não diria conveniência. A conveniência, assim, eu não posso dizer que não seria conveniência, não porque não foi tão conveniente assim, porque encontrar pessoas que trabalham especificamente foi muito difícil, muito árduo, principalmente para a gente conseguir essas 14 pessoas, soamos bastante. Mas o que a gente percebeu é que não existiam pesquisas que focassem em teste. E a gente queria saber por quê. Porque é a mesma coisa ou porque as pessoas simplesmente não olhavam para o teste dessa forma? Como são tarefas distintas, você tem dentro de uma empresa, você tem o programador e você tem o testador. Se são tarefas distintas, trabalhos distintos, provavelmente são requisições distintas. E a gente queria investigar o motivo disso, se existe de fato essa diferença. Eu acho muito interessante todas essas hipóteses que você levantou agora, só que o seu trabalho não responde isso, certo? Até porque eu não faço a comparação direta, né? Porque, como eu acabei de falar, para mim comparar diretamente, eu precisaria fazer outro estudo nas mesmas condições e aplicar uma diferença. Aplicar a diferença não, e constatar ali se de fato existe a diferença. Nos dados, da metodologia que a gente aplicou, nas técnicas que a gente aplicou, a gente identificou sim algumas pequenas diferenças em ativações cerebrais, mas para mim afirmar é totalmente diferente, eu precisaria replicar esse estudo da mesma forma que eu apliquei, só com programadores. Sim, isso seria algo muito interessante, Diego, porque de fato, assim, né, eu acho que talvez essa questão seria algo que qualquer pessoa, né, pensaria, né? Tá, tudo bem, tem as tarefas ali que são relacionadas a teste, mas assim, tem muitas outras atividades que desenvolvedores podem fazer, e qual seria a diferença, né? Uhum. E eu sei, e eu entendo que esse estudo que você fez é um estudo muito difícil, né? Todo estudo que envolve humanos e coisas que a gente não entende, porque a gente vem, né, da área de computação, e aqui você está trazendo algo diferente, né? Não é simplesmente computação, você está de fato vendo algo que, né, funciona ali, como o nosso cérebro funciona, né? Então eu sei que esse tipo de estudo não é fácil, mas assim, seria muito interessante talvez ver exatamente a diferença, né, entre os diferentes tipos de atividade. Tudo bem que você tem aqui, né, os diferentes tipos de atividade. Deixa eu só achar aqui no texto. Comprehension, debugging e test creation. Exatamente, né? Você tem aqui a parte de compreensão de código de teste, aí tem a parte de erro de sintaxe, erro de lógica e criação de caso de teste, né?
Só que assim, no desenvolvimento de software a gente faz muito mais do que isso, né? Tem muitas tarefas ali atreladas, inclusive outras coisas que não é nem escrever código, mas, né, sei lá, revisar código, por exemplo, né? Então, assim, algo que né, eu vejo que seria muito legal, né, de entender é também como que o efeito da música ela de fato pode impactar em diferentes tipos de atividade. Porque as atividades, a gente meio que tem um feeling do que acontece ali. Ah, tá, beleza. Talvez, né, corrigir um erro de sintaxe do que corrigir um erro de lógica. O erro de sintaxe não precisa tanto de cérebro, talvez. Né? Ainda mais se você está usando uma IDE ali que tem syntax highlighting e tudo mais, que já está te ajudando, apontando ali onde está o erro, né? Agora, um erro de lógica é mais complicado, porque aí você tem que ter um certo tipo de compreensão do código mais profunda, né? Então, assim, a gente está falando aqui sobre atividades que realmente elas exigem da gente, né, um nível cognitivo, né, um uso de cérebro diferente, digamos assim. E seria muito interessante, de fato, ver como o efeito da música poderia ter, né, uma diferença. Né? Pode ser que talvez seja negativo para certas coisas, pode ser que seja positivo para outras coisas, né? E aqui você focou na parte de teste, o que tá ok, tá? Eu não tô falando que tá ruim, eu só queria mesmo entender, né, o porquê esse foco na parte de teste, né? Porque eu acho que a originalidade do seu trabalho, né, a gente sempre tem que pensar nisso. Por que a gente está fazendo um trabalho? Se alguém já fez algo semelhante, se a gente não consegue justificar a originalidade, então é melhor não fazer a pesquisa. Né? Então a gente precisa ser capaz de falar isso, a originalidade é a relevância. Né? E eu entendo aqui o que você falou, né, que existe esse gap aí, né, mais nesse foco aí de teste. Só que eu não sei bem se a melhor maneira de justificar, sabe assim, o gap seria essa. Né? Eu acho que talvez seria melhor focar em outras coisas. Por exemplo, eu vejo que o seu trabalho é muito original nessa questão mesmo de música, né? Não tem muitos estudos em relação a isso. Não tem. Com o cérebro não tem. Na computação. Então, pois é. Então, assim, eu acho, né, que talvez você vender esse trabalho não precisa ser focado em teste, né? Mas é um estudo mesmo, de uma certa maneira, né, original por... Como que eu posso dizer? É assim, ó, porque tem jeitos, né, de você vender um trabalho, né? Um jeito é você falar assim, ó, ninguém nunca estudou aqui esse fenômeno antes, né? Aí, esse é legal, esse jeito é legal de vender o trabalho, né? Porque é uma coisa muito conceitual, é uma coisa mais parte do conhecimento. Outra coisa é você falar assim, ó, nunca ninguém fez isso com Python. Que isso significa que já existe, né, o tipo de trabalho a nível conceitual, você só mudou a linguagem de programação, digamos assim, né? E aqui, essa questão do foco né, nos testadores, né, seria tipo isso, mudar a linguagem. Se você for tentar vender o trabalho, né, nessa linha. Agora, voltando para a parte conceitual, eu acredito que você conseguiria, né, vender esse trabalho com uma... Né, dizer a relevância e originalidade de uma maneira melhor do que, às vezes, eu sinto que acontece no seu texto, né? Por conta do foco em teste, digamos assim. Mas eu acho, Diego, que seria muito interessante se você replicasse esse estudo considerando outras atividades de desenvolvimento, né? Que não fossem eu não sei, né, se você... Inclusive, a minha próxima questão é relacionada a isso, na verdade, né? Como eu falei, eu estou aqui mais preocupada no que o seu cérebro pensa sobre a sua própria pesquisa e no pesquisador que você se tornou, né, durante o tempo. Então, assim, se você fosse replicar esse estudo, né, com um público diferente, não com testadores, o que você mudaria? O que você faria diferente? Não só pelo fato de ser um público diferente, mas o que aconteceu nessa pesquisa que você sabe que não foi legal, porque a gente sempre sabe, né? As limitações do nosso próprio trabalho, a gente só não escreve no texto, né? Mas a gente sabe as dores, a gente sabe o que não está legal, o que poderia ter sido feito, né? Mas por limitação de tempo, recursos, a gente tem, né? É um prazo que você tem para começar, você tem que terminar, né? Então, se você fosse replicar, o que você mudaria? Bom, enquanto, assim, estudando, pesquisando, eu percebi que a maioria dos estudos realizados nesse
estilo, eles utilizam estudantes. Eles falam claramente nos textos que utilizam estudantes. E esse foi um primeiro ponto que eu queria evitar, que eu queria tornar a validade do meu trabalho um pouco melhor. E por isso a gente focou em profissionais. E eu acho que, sim, a gente queria entender se o teste existia ali, existe uma diferença no teste, mas eu acho que para um passo futuro, uma replicação, o que eu mudaria seria, de fato, aplicar um contexto mais genérico, porque quando eu falo, eu quero só testador, eu quero só testador profissional, eu reduzo muito o meu escopo. Então, a quantidade de pessoas que eu tenho para mim poder analisar e avaliar, eu reduzo bastante. Então, fazendo isso mesmo que a senhora falou, que é aplicando para um contexto mais geral de desenvolvimento, mas, porém, ainda focado em pessoas que de fato trabalham com isso, eu conseguiria melhorar o meu estudo tanto no quesito quantitativo quanto na análise neurológica, porque existem outros tipos de análises neurológicas da neurociência que exigem uma quantidade maior de participantes, no caso ali 30, 40, 50, 60, 100 participantes, para mim poder fazer comparações entre redes sinápticas e poder trazer uma entregável mais dinâmico. Então, eu acho que se a gente, um passo futuro seria uma replicação, sim, com profissionais, porém, de fato, mudando o contexto. Programação no geral, botar para realizar tasks de programação. E uma coisa que eu não sei se seria tão melhor assim, que na minha aplicação a gente não utiliza uma IDE. Eu utilizo uma ferramenta que ela apresenta os códigos e dentro daquela ferramenta eu tenho computar o tempo e a resposta do indivíduo, além do indivíduo também que está fazendo aquela atividade. Outro caso seria saber se na IDE seria uma opção melhor, mas a gente teria que analisar como que a gente faria esse estudo. Mas eu acho que são pontos que a gente poderia melhorar e replicar futuramente. Certo. Realmente, essa questão, inclusive assim, né, a gente sempre, né, algumas pessoas poderiam olhar a amostra do seu trabalho como algo baixo, mas na verdade não é, assim, considerando, né, que são profissionais e né, tem um papel ali muito específico, né, considerando isso, eu acho até, na verdade, que a amostra é alta, né, porque eu sei que é difícil de encontrar as pessoas aí, né, para estar participando com a disponibilidade e disposição, né, de participar desse tipo de estudo. E aí, também falando das pessoas, eu lembro, Diego, que na sua qualificação, né, até foi um dos pontos, assim, que quando eu recebi o convite, né, e quando eu recebi o seu texto, eu fiquei toda assim, deixa eu olhar aqui para ver o que mudou, né, eu confesso que, assim, eu estou muito curiosa para saber o porquê você não seguiu uma sugestão que eu disse na qualificação, né, que era tentar, né, ter algum tipo também de feedback das pessoas, né? Era fazer certas perguntas para as pessoas, enfim, para você entender se elas têm o costume ou não, né, de ouvir música enquanto está fazendo esse tipo de atividade e tudo mais, né? Eu entendo que o seu estudo, ele é algo muito mais objetivo, né? É uma coisa que não é baseada em opinião, mas o que realmente acontece no cérebro. Só que talvez a percepção das pessoas sobre isso, né, poderiam talvez ajudar a explicar certas coisas, né? E aí eu vi que você não seguiu essa sugestão, né, de fazer algumas perguntas ali para o pessoal que estava participando no estudo. Eu queria saber o porquê, assim, o que você achou, assim, você achou que não ia resultar em algo bom, né, ou talvez você já tinha coletado os dados e aí era talvez difícil de entrar em contato, né, com as pessoas de novo, não sei, né? Então, eu não sei se isso foi uma decisão prática ou se foi uma decisão que realmente faz sentido em termos metodológicos, né, de não ter sido feito. Então, eu gostaria de saber um pouquinho sobre isso. Quando a gente fez durante a qualificação, eu já tinha coletado um pouco mais da metade das pessoas. Algumas delas, o contato era bem, vamos dizer, precário, né? Era bem ruim entrar em contato com essas pessoas. Às vezes eu conseguia entrar em contato e depois não. E a maioria das aquisições de informações que eu consegui com as pessoas foram em loco.
Então, eu passava o termo de consentimento para elas liam o termo de consentimento e verificavam o que iria ser disponibilizado. E aí a pessoa era livre de aceitar ou não e ir embora para casa e não fazer o experimento. E naquele momento também executava alguns questionários, perguntando sobre questionários gerais, sobre demografia e se utilizava algum medicamento e tal. Eu acredito que o momento ideal para fazer esse tipo de pergunta seria nesse momento previamente ao experimento, porque alguns conceitos sobre a utilização da música, elas podem mudar após o experimento, porque às vezes eu chego numa pessoa que ela não tem o costume de utilizar a música, e aí ela utilizou a música e depois do meu experimento começou a utilizar a música, então o fator de opinião dela pode mudar referente a isso. Então eu achei que poderia criar um viés não tão legal, e como eu já tinha coletado grande base do dado, eu falei, não, acho que é melhor a gente não tentar fazer esse tipo de pergunta. As perguntas que eu fiz depois que ficou faltando era só referente a tempo que ela tinha de trabalho, alguma coisa assim. Alguns eu consegui, outros não. Certo. Então, eu imaginei que algo do tipo poderia acontecer, né? Porque se você já teve contato ali, se já executou o estudo com as pessoas, é difícil você voltar, né, a ter um contato com aquela pessoa. Então, assim, eu até estou feliz, por um lado, com a sua resposta, porque significa, então, que você tem trabalho para fazer para o futuro, se você quiser, né, Replicar, continuar né? na pesquisa, né, e entrar num doutorado e tudo mais, porque eu acho que isso pode, né, eu estou curiosa sobre isso, porque uma coisa é a nossa percepção sobre qualquer coisa, né, não é, aqui a gente está falando de música e o efeito de música no nosso cérebro quando a gente está fazendo certas atividades específicas de programação, né, mas eu fico pensando assim, como que a percepção pode ser diferente do que o que realmente aconteceu no cérebro da pessoa, né? Eu falo isso porque eu tenho um background na parte de compreensão de programas, em termos de legibilidade de código, e ali, de fato, assim, sabe, a pessoa, às vezes, ela pode acreditar, a percepção dela, né, que o código escrito de uma certa maneira é melhor para a compreensão dela, só que, às vezes, o que acontece ali no cérebro pode não concordar com aquilo, né? Então a percepção e o jeito que internamente o nosso corpo funciona, né, podem ser diferentes. Então, assim, eu acho, Diego, que se você fosse, né, se você for né, continuar com essa pesquisa numa replicação, ou talvez, né, não necessariamente uma replicação, mas um estudo de uma certa maneira nova, mas que ainda assim investigando esse tipo de, né, fenômeno, eu acho que seria muito legal você, né, você ter aí umas perguntas iniciais, né? Porque eu fico imaginando, né? Foi esse o ponto que eu levantei na qualificação. E se é uma pessoa que não está acostumada a ouvir música durante aquelas atividades, né? Eu não ouço. Eu não ouço. Para mim, na verdade, se eu tiver Então, mas eu não ouço, depende do quê, né? É aí que tá. Se for para responder e-mail, não tem problema eu estar ouvindo música. Agora, se for para revisar um artigo, aí eu não quero a música, porque eu quero o silêncio, né? Eu quero a concentração naquilo. Então, assim, talvez o que a pessoa está acostumada a fazer também ou não, pode ter uma influência em como o próprio cérebro funciona, né? E seria muito legal tentar identificar né, esses casos. Eu acho que seria muito interessante, assim, é um caminho que, se você for continuar fazendo essa pesquisa, eu sugiro você, né, talvez explorar ele um pouco melhor. Diego, talvez essa é a minha última pergunta agora. Eu não sei aqui se a gente faz por rodadas. O Eduardo não falou nada, então eu acho que não. Eu acho que tudo que eu tenho para falar, eu tenho que falar agora. Isso aí, Fernanda. Desculpa se eu não expliquei, mas a gente passa para você, depois passa para Pierre, e aí só se tiver o caso a gente volta para algum outro comentário. Mas pode seguir aí, sem problemas. Beleza, então. Diego, bom, coisas técnicas, né? Eu vou falar primeiro de coisas. Os meus comentários finais vai ser assim: primeiro técnico e depois mais não técnico, mas para avaliar você como pesquisador, né? Então, as coisas técnicas. Sugiro você passar o texto por alguma ferramenta que ajude a melhorar o texto, né? Existe muito essa questão de uso de LLM. LLM é ruim para gerar texto, né? Mas é bom usar algum tipo de ajuda para corrigir erros de inglês, né? E erros de escrita. Eu, particularmente, eu uso o Grammarly, né? Então, eu sugiro você passar por ele.
tentar seguir regras básicas, né, de como aí preparar a versão final. Por exemplo, como eu falei, subseção solteira tem que ser eliminada, né? Se só tem uma, então não precisa ter, né? Tira ali a parte do cabeçalho. O seu repositório, eu fiquei muito feliz, né, que você tem ali um repositório para disponibilizar artefatos relacionados à sua pesquisa. Mas eu sugeriria você melhorar o repositório. Tipo assim, né? Tem que ter um parágrafo ali de contexto do que é aquela pesquisa. Você menciona ali, acho que um artigo, se eu não me engano. Mas assim, né? Tudo bem, não importa se é um artigo ou uma dissertação de mestrado, né? Mas dá um contexto ali. Esse repositório tem dados da pesquisa que foi feito para analisar o efeito de música, não sei o quê, né? Coloca uma licença, porque o seu repositório não tem uma licença. E sem licença ninguém pode usar, né? Legalmente ninguém pode usar o seu repositório, mesmo que esteja aberto, né? O que está ali. Então coloca uma licença, por favor. As minhas perguntas finais são: eu já tentei tirar isso de você, mas você não me respondeu. Você saiu, na verdade, pela tangente. O que você faria diferente se você fosse fazer esse estudo de novo? O que deu de errado? O que não foi legal? O que você sabe que não está... Porque o que está escrito no texto, eu leio do texto. Então, eu não estou interessada em saber o que já está escrito no texto. Eu quero saber coisas, né, além disso. Então, assim, o que você acha que não foi uma boa ideia, né? E que você, Diego, refletiu sobre isso e você descobriu não que descobriu, mas que, né, que pensou, né? Teve uma filosofia ali interna que poderia ter sido melhor se tivesse sido feito diferente. Assim, particularmente, a única parte no meu estudo que me incomoda de verdade mesmo a senhora dizendo que acha grande, é a quantidade de participantes. Porque eu gostaria de aplicar outra técnica de investigação de neurociência, que ela é mais abrangente e explícita no que a gente consegue encontrar. Porém, devido à limitação que a gente teve, eu não consegui fazer isso. Foi a única coisa que de fato me frustrou nesse estudo, que era que eu queria uma quantidade maior de participantes para poder aplicar uma técnica mais robusta de análise cerebral. Mas assim, eu acho que fora isso não teve outra parte que de fato me incomodou no meu estudo. É mais, eu posso dizer que é mais uma frustração de não ter conseguido, de ter dedicado, de ter corrido atrás, de ter ido e mesmo assim não ter retornado tantas pessoas quanto eu gostaria para esse estudo. Mas acho que no geral essa é de fato a única parte do estudo que me incomodou mesmo. Não teve, né? Então, no geral, a gente pode dizer que você está feliz, né, com o resultado do seu mestrado. Eu não diria feliz, eu diria satisfeito. Eu me sinto com o que eu com as capacidades que eu tinha, eu consegui fazer o melhor que eu pude. É bom ouvir isso, Diego, porque de fato, assim, sabe, é aquela coisa, né? No texto, a gente escreve ali um projeto que aconteceu no passado, só que muitas das coisas práticas que não deram certo, a gente não escreve, né? Então é importante, assim, refletir o que você acha que poderia, né, ter sido melhor. Nenhum estudo vai ser perfeito e sempre vai ter as ameaças, né? Existe uma questão de escolha muito grande, né? Não só por limitação de tempo, porque você está no mestrado. Não, mas até eu, por exemplo, que eu não preciso entregar uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, mas se eu for fazer uma pesquisa por mim mesma, existe um tempo, né, para eu fazer aquilo. Até porque tudo está acontecendo muito rápido, né? Atualmente é fácil você fazer começar uma pesquisa hoje, que daqui a um ano não vai ser relevante mais, né? A parte legal do seu trabalho, inclusive, é que o seu trabalho não se encaixa nesse tipo de trabalho, né? Porque aqui a gente não tem nada de IA ou LLM, então o seu trabalho, ele realmente, né, é algo... Um pouco mais atemporal. É um fresh air, na verdade, né? Nesse contexto que a gente está aí, né? Só vendo artigo, todo artigo tem LLM de alguma maneira, né? Então acaba que o seu trabalho ele é um ar fresco, né? Para quem está lendo, para se livrar um pouco disso, né? Então eu até acho, né? Isso é um elogio em termos de ideia, né, do seu trabalho.
Diego, eu acho que é isso, sabe? Eu acho assim que o seu trabalho ele é um trabalho muito bom, né? Na qualificação ali eu só me preocupei um pouco porque parecia um pouco apressado, mas eu sempre achei a ideia muito interessante, né? Eu também vi que no seu texto não existe muito mais confusão em termos de resultados, porque eu não lembro o nome do outro professor que estava na banca comigo na qualificação, mas eu lembro que teve uma questão, né, que ele levantou, que tinha uma tabela Rodrigo. que... O Rodrigo. Então, eu lembro que tinha uma questão dos resultados que não estava muito claro, né? E eu vi que no seu texto não existe mais isso, né? Essa confusão. Então, nesse ponto aí foi muito legal. E assim, eu acho que as minhas perguntas são basicamente essas, assim, né? Eu acho que talvez o que seria interessante você pensar nessa questão de trabalhos futuros, né? Você citou alguns trabalhos futuros muito legais. Deixa eu até voltar aqui, pera lá, na sessão, porque eu já não lembro mais o que você falou, mas você tinha um slide só disso. Aqui tem tópicos no slide, tá? Essa questão, por exemplo, né, de gênero, né, e o tempo, né? Que eu não sei bem como fala isso em É português, tempo mas mesmo, é tempo. é tempo mesmo, né? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, eu acho que seria muito interessante você investigar, né? Então eu vejo, aí que tá, porque é muito triste quando você vê um trabalho que meio que tipo assim, tá, o que você faz com isso agora, né? O que seria, quais são as perspectivas para o futuro, curto ou longo prazo, né? Só que eu vejo aqui que existem muitas coisas que você pode fazer, mesmo em curto prazo, né? Então isso significa que realmente é uma área que está faltando muito conhecimento, né? E eu, assim, eu encorajo você, né? Se você tem interesse em continuar na pesquisa, de fato que você continue nesse tópico, porque eu acho que é um tópico muito interessante. Eu acho que tem muita coisa aí que você poderia fazer, né? Durante aí um ciclo de 4 ou 5 anos de um doutorado, né? Nessa linha. Porque, como eu falei, é fresh air, né? A gente está num mundo muito de robô, né? E de IA e tudo mais. E é até por isso que eu já, né, no meu comentário inicial ali foi para você não ler mais a apresentação, né? Porque a gente precisa dos humanos, a gente precisa da espontaneidade, né? A gente precisa do... E o seu trabalho, ele traz, né? A sua pesquisa é um pouco sobre isso, é como o nosso cérebro funciona. O robô não tem cérebro. Então, a sua pesquisa não tem nada a ver com IA, né? Então é isso, Diego. Eu espero que você tenha, né, obtido as habilidades, né, que você deveria durante o mestrado. Inclusive, eu gostaria de saber disso. O que você acha que mudou para você em termos de habilidades durante o mestrado? Porque isso é uma coisa muito importante, porque do meu ponto de vista, né, eu sei que tem a galera aí que orienta aluno de mestrado e doutorado orientado a artigo, né, publicação. Só que eu penso que um dos maiores produtos de um mestrado e um doutorado é formar o pesquisador, né? É a pessoa ali que tá, né, que se que resultou, né, durante aquela trajetória. Então, assim, o que você diria que as suas habilidades melhoraram, né, com esse curso do mestrado? Como eu vivo dentro da universidade, né? Então vamos dizer que as minhas habilidades sociais melhoraram bastante por causa do mestrado. E eu acho que o principal ponto foi, eu não diria necessariamente o mestrado em si, mas o ambiente que o mestrado exigiu que eu estivesse. Ele me ajudou a entender tanto todos os horizontes que uma pesquisa traz, não só a computação. Então, assim, eu vejo meus colegas saindo, colegas novos entrando, então eu consigo ver futuros. Então, para onde a gente consegue seguir através da pesquisa. E não só, é claro, tem aquela parte legal de você produzir um trabalho e você ir lá e apresentar aquele trabalho, isso é sempre bem legal, bem gratificante. Mas fora isso, aquele compartilhamento de ideias, a troca de ideias dentro daquele ambiente de pesquisa, de laboratório, mesmo que, por exemplo, no laboratório que eu fico, todas as pessoas fazem coisas completamente diferentes. Então, o mestrado me permitiu adquirir e visualizar todos os campos de estudo que eu posso seguir e todas as linhas para onde eu posso ir a partir do mestrado, sendo ela fazer o doutorado ou sair daqui e ir para a indústria e todos os outros campos que eu consigo. Então, o engrandecimento tanto pessoal foi bastante proveitoso, quanto não diria intelectual, mas o convívio ali com as pessoas e a pesquisa em si. Acho que foi uma parte bem, bem interessante, bem importante dentro do mestrado. Certo.
Beleza, Diego, eu estou satisfeita, assim, eu acho que o seu trabalho é um trabalho muito bom, né? Eu não tenho, assim, exigências para fazer em termos de texto, tem que corrigir isso. Não, para mim, né, é um trabalho, a gente tem que meio que também aceitar certas vezes que é aquilo, né? Tipo, hoje você está entregando trabalho, é isso, né? Então eu não vou pedir para você adicionar coisas novas no texto ou coisa do tipo, porque não é o caso. Você está defendendo a sua tese de mestrado. Eu falo tese, né? Aqui no Brasil as pessoas falam dissertação, mas eu acho que o certo é falar tese, pelo menos, né? Dos lugares que eu trabalhei antes. Então, assim, a sua tese de mestrado é isso que você entregou, né? É um marco, então eu não vou pedir nenhum experimento ou tipo de informação adicional, né? Eu penso mais mesmo em você, nas coisas no futuro para você fazer, né? Aí depois, já além do mestrado. Né, que a gente tem que pensar muito no futuro. O que já foi feito, já foi feito. É isso, o resultado é esse, né? Então, assim, eu te parabenizo, Diego, e muito obrigada pelo convite. Eu também fiquei muito satisfeita, assim, com as suas respostas espontâneas. E é isso. E eu passo para o professor Pierre. Obrigado. Obrigado também. Eu vou começar pelo parabéns para fazer um pouco o julgamento de hoje. Mas eu estudei com a professora. Acho que dentro da sua pesquisa tem muitas partes difíceis, então você conseguiu filtrar tudo muito bem. Então, estou muito impressionado e quero dar parabéns. Ainda tenho um pouquinho de questões, mas a professora também, eu pensei nas mesmas questões, de verdade, mas você já responde. A única coisa que eu não tenho certeza que foi perguntado é, você mencionou no FutureWorks a possibilidade de ter outras medidas, isso é muito interessante também, mas por que não adicionar também coisas mais críticas? Eu quero dizer, primeiro ver a produtividade do texto, se é melhor com música, sem música. Com certeza a indústria vai ser interessada com isso. A qualidade do resultado, se é melhor com música, sem música, talvez qual tipo de música. E também uma medida que eu acho que seria interessante, que poderia ser um pouco estendida, já mais questionadas. Eu entendo que você focou na medida objetiva, que é muito importante, mas uma medida objetiva é bom complementar com uma medida subjetiva que você pode obter com o questionário. Não é necessariamente a mesma coisa, mas é uma informação interessante também. Então, acho que você poderia adicionar essas coisas no seu FutureWorks, de pesquisa futura. Também eu tinha uma pequena sugestão, porque eu vi que você fez, acho que é clássico esse protocolo de fazer o experimento de um lado com sete testadores com música, sete testadores sem música, mas acho que quando você tem dificuldade com o número de pessoas assim, é bom usar um protocolo, não sei como dizer em português, swap experiment. Então você toma as 14 pessoas, mas a metade você bota primeiro sem música e depois para tarefas. E no outro grupo você faz o inverso. Se você tem 14 resultados em vez de 7 resultados, e pode dar mais difícil estatístico. Naturalmente, tem que ver o ordem diferente. Então, tem que, quando você faz as medidas, tem que um pouco compensar isso, mas acho que é relativamente fácil de compensar.
Mas claramente uma pequena fraqueza aqui é o número de pessoas para ter a validade da conclusão. Mas para mim não é um problema no sentido que para mim o mestrado é principalmente para você aprender as técnicas da pesquisa. Esse foi o caso. Naturalmente, todo mundo seria mais feliz com 200 testadores, mas isso acho que pode ser para o futuro. Agora que você para fazer experimentos, é a coisa importante que você aprendeu durante. Ok, era tudo para mim. Eduardo, Obrigado, Pierre e Fernanda, pelos comentários. Eu vou pedir agora que os demais saiam da sala, por favor, incluindo você, Diego, e aí depois eu te chamo no WhatsApp, Diego, e aí você pode chamar os demais Pessoal, membros, tá? ok. Então, temos ali o David e a Isis. Para aqui a gravação.